Bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Hoje temos nosso colaborador aqui que trabalha no escritório, que é meu braço direito. Tem o Arnaldo Cordeiro, Paulo Pinceta e eu, Eduardo Hirossi. Hoje esse podcast vai poder falar mal de mim, tá? Que eles colocaram na cabeça, que inclusive chamaram aqui meu braço direito para falar sobre organização. Já vou falar para vocês, gente. É um assunto que eu não domino, eles dominam, tá? Porque eu gosto de fazer processo. Inclusive eu fico até bravo às vezes que mexe na minha mesa, porque não é que tá bagunçado, eu sei onde tá, é que eles não conseguem procurar e não conseguem enxergar onde estão minhas coisas. Então assim, hoje eu vou falar um pouquinho do processo, o que a gente faz, porque a gente tem bastante parceria e a gente faz um procedimento padrão, né, que é o nosso checklist, para selecionar qual processo que vai ser analisado primeiro, as prioridades, e o que tem que ser feito, né, Ícaro? Explica um pouquinho como que a gente procede aqui. Primeiramente, olá, tudo bom? Meu nome é Ícaro, eu trabalho aqui desde quando abriu, com o Paulo eu já trabalhava mais tempo. Quanto tempo, Paulo? Desde 2019, desde o final de 2019. Bom, muita coisa do que a gente utiliza aqui eu já aplicava com o Paulo, só que numa leve menor escala, porque depois das parcerias, nossa, a coisa saiu, no início tinha saído do controle mesmo. Basicamente, quando o cliente chega com o caso, a gente faz um checklist, faz um checklist, para definir, né, quais tipos de benefícios. Exatamente, porque às vezes o cliente chega aqui e você olha, pô, pode ser um benefício, só que quando você faz a análise completa, todo o checklist da entrevista, você acaba descobrindo que pode ter outro benefício mais vantajoso para ele, que demore menos tempo, que tenha RM maior e por aí vai. E uma coisa que eu ensinei sempre pro Ícaro, que eu falo para você, Ícaro, antes de solicitar um benefício no INSS, tem que saber o quê? Que é obrigação. A RMI? Tem que saber o valor do benefício. Eu até falo assim, eu já sei mesmo que vai ser concedido o benefício, mas eu sei o valor do benefício. Por quê? Porque se ocorrer uma concessão administrativa e se estiver errado, o primeiro indicador que a gente olha fala assim, ó, tá errado aqui, que é a RMI. Sim. Então, uma coisa que o Ícaro faz bem feito. O Ícaro também é o nosso Severino, né? A parte de informática. Orelha. O Ícaro ele faz tudo, ele e o Johnny. O Johnny semana que vem vai estar aqui também, então a ideia é mostrar como que é o nosso cotidiano. E hoje mesmo a gente nem foi para casa, a gente está gravando, está tocando desde de manhã, desde as 7h30 estamos tocando no escritório. E hoje a gente resolvemos gravar sem ir para casa, assim. O que eu falo, o sucesso do escritório é ter organização, né? É isso que compete aos meninos que fazem Na verdade, eu e o Ícaro montamos o curso, né? Metade do nosso tempo a gente monta o curso e geralmente eu faço um esboço, né? Ícaro, às vezes ele não consegue entender, quando eu escrevo ele não entende e eu mando para ele tentar executar. Daí depois no final a gente acaba sentando junto e realizando. Tem muita coisa para ser feita. O Paulo faz mais a parte dos requerimentos, né? O Arnaldo é nosso amigo, que ele sempre está aqui com nós para dar risada, né, Arnaldo? E para discutir alguns assuntos específicos. Então, assim, qual que é o nosso segredo? Assim? O segredo é que você tem muito amigo, porque às vezes aperta, você não domina nada, um parceiro fala, ó, eu faço isso para você, e se organizar. Eu não sou um cara organizado, eu sou um cara que o inimigo da organização, né? Para executar. Então eles nem deixam mais documento na minha mão, porque eu vou misturando todos os documentos. Não, tinha dia que a gente chegava, tipo, na sala do Edu, colocava um documento lá, bonitinho, né? Pô, certinho. Aí, 6 horas depois, a gente... Edu, deixou um documento na sua mesa lá e tal? Cadê? Eu, Edu, cara, que documento? Porque ele juntava as folhas, enfiava na gaveta lá e falava, vou olhar isso daqui mais tarde. Nossa. Eles, como eles são mais novos, mais jovens, eles... Cabeça melhor. Eles são especialistas no meu INSS. E é legal porque às vezes eles perguntam alguma coisa para mim que eu falo, nossa, funciona assim. Uma coisa interessante, né, Ícaro? Que ninguém sabe, às vezes assim, não é que ninguém sabe, é difícil. Às vezes você consegue um benefício e vai a carta, aquela carta de concessão, aquela bonita PIS/PASEP, para você sacar o fundo de garantia. O cliente muda, né? Esse que é o problema, o cliente muda e ele precisa daquela carta para comprovar, para sacar o fundo de garantia. E quando você perde essa carta, o que a gente faz? Qual é o grande problema que ninguém, assim, que é difícil saber, até eu já reportei isso no INSS. Tem que fazer pelo 35, tá? Por quê? Porque o comando é um comando com CAR, que ele é feito no CV3 e é automático, não é o INSS, não é a agência que emite a carta. Ele dá um comando no robô e o robô já emite a carta para o correio encaminhar para o segurado. Como fazer isso? Eu falava, o comando do INSS não sabia e a gente foi pesquisar
Eu falei, mas tem o 35, só pelo 35 que faz isso. Então, só uma dica que segue aí. Se alguém precisar da carta, segunda carta, né? Que aconteceu com nós essa semana aí. Sem ela, você não consegue levantar o fundo de garantia, né? Exatamente. Tá. E eles são peritos nesses assuntos assim de manutenção, né? Concede o benefício, daí o segurado vem pedir sempre informação aqui, eles que respondem. E falando em organização, o Ícaro comentou, e eu advogo desde 2016, e eu percebo que o escritório, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter uma sistemática de trabalho, né? Desde o recebimento do cliente até o deferimento, o êxito do benefício. E é importante você padronizar, né? Porque deixar tudo unificado na mão de uma pessoa só é complicado, né? Ó, vamos falar um pouquinho. Isso aí é mérito deles aí que fizeram. A gente deu mais ou menos uma estratégia. A ideia é o seguinte: eu dou mais ou menos o rumo que a gente tem que seguir e eles que elaboram. Eu dou uma ideia e eles fazem melhor que eu, porque eles têm mais prática com isso. Nós fizemos um checklist, né, Igor? De como analisar um documento em relação à aposentadoria. Então, assim, vamos falar um pouquinho o que tem no nosso checklist, né? Nome completo, né, Igor? Quando é mulher, a gente perde certidão de casamento. Exatamente, a gente pergunta se ela tem, especialmente com relação aos NEETs, a gente sempre pergunta se ela tem nome de solteira, se ela teve nome de solteira, se ela fez alguma alteração no nome. Com documento rural, a gente tem todo o checklist do 54 e do 47 da definição sempre da idade, que a primeira coisa que tem que saber a idade, porque em razão da idade, se né? teve algum trabalho antes dos 18 anos, se trabalhou como segurado especial ou se trabalhou na roça de qualquer forma, ou né? se trabalhou sem registro em Exatamente. carteira. Isso já é no primeiro atendimento que é feito. Exatamente. Porque depois, para pegar aqui, acesso, de todo mundo que eu já atendi, eu verifiquei que é bem comum as mulheres terem trabalhado como babá antes dos 18 anos. Sim. A maioria delas não tinha a carteira assinada ou nenhum tipo de vínculo formal. É um documento importante que a gente sempre pede, que é a dispensa da educação física. Exatamente. Ou para poder estudar à noite. Exatamente. Que lá tem consta lá o nome do empregador, para poder fazer uma justificação administrativa. Outra coisa que a gente tem que trabalhar, né, que a gente vê que acontece muito aqui, perguntar se a pessoa tem alguma deficiência. Sim, né? Exatamente. Porque a gente muda todo o contexto da história. Às vezes está pedindo um benefício 41, você pode pleitear um benefício hoje da lei complementar 142, benefício da pessoa com deficiência, né? Sim. Com deficiência, que ela é mais vantajosa, redução de ano, 41, 55 mulher, 60 homem. E por tempo de contribuição, redução mínima para homens de 33 anos e mulher 28, né? Depende o grau, grau mas o básico, né? Deficiência leve, né? Interessante também desse tipo de benefício o valor do benefício melhor, né? Porque isso não implica em... foi abarcado pela emenda constitucional. Então, assim, o checklist é tudo, eles já sabem. Então, eles, quando vem para a gente analisar, completamente quem está analisando hoje são eles, né? A gente passa para fazer a contagem de tempo, poder às vezes aumentar o tempo para ver se dá uma justificação administrativa, mas o grande segredo é o que eles vão fazer na experiência, né? Montando um checklist certinho. E é através dele que você consegue dar um destino final. Por exemplo, pelo que eu entendi, vocês recebem a documentação, vocês fazem o checklist, aí vocês olham e falam, isso aqui é caso de auxílio-doença, vai para a fila de auxílio-doença. Na verdade é antes. Antes? Antes, a gente faz toda uma entrevista. Na verdade, eu acho que nossa folha de entrevista tem... Nosso guia de entrevista tem o quê? 7 páginas? 10 páginas. 10? O Fábio tem que fornecer checklist, colocar esse checklist na comunidade. Verdade. Porque é bem detalhado assim. Eu vou falar para você, a gente consegue ali 80% dos casos, a gente dá uma solução só pela checklist. Só pela análise do checklist previdenciário. Aí, com base nisso, a gente pede, porque geralmente a pessoa vem para o primeiro atendimento, ela traz as CTPS, quando trazem, né? as guias que eles eventualmente pagaram, e basicamente é isso, e a documentação pessoal. Depois, com o decorrer do tempo, depois da análise, a gente faz uma solicitação para cada pessoa no Word, imprime, entrega na mão da pessoa exatamente o que a gente precisa. Porque geralmente quando a pessoa vem, ela não tem a senha do INSS. Também tem. Então, então a gente faz uma triagem para quando ela voltar a trazer a senha do INSS para nós e os documentos, para a gente poder fazer uma análise. Sim. Facilita muito, né? Facilita porque você já olha e fala assim, isso aqui, sabe, você tem que pedir PPP, sabe o que? Tem uma lista de documentação, todas as documentações
tempo rural. E para cada benefício é uma lista diferente de documentos que vocês solicitam. É que na realidade a gente faz, isso que é legal do checklist deles. Exatamente. Eles fazem uma folha, com essa folha, tipo assim, a pessoa com a idade, sua idade, pela sua idade vai definindo. Ele já vai... a gente vai selecionando, vai afunilando, né? Depois da análise feita, da primeira entrevista feita, a gente pede a documentação, a pessoa traz, vê a viabilidade, por exemplo, é viável uma aposentadoria especial. Beleza, a gente vai seguir por esse caminho. Não deu para aposentadoria especial, vamos para tempo de contribuição, idade, o que for. Aí com base nisso a gente vai se orientando. Vai seguir legal. Aí depois disso, quando a gente entra com o requerimento, a gente imprime o comprovante. Aí aqui no escritório mesmo a gente preza sempre por manter a procuração assinada, o comprovante de requerimento e a procuraçãozinha autorizando a lei de informação. Exatamente. Tá. No caso, quando a gente conclui o processo, eles são obrigados a trocar a senha do meu INSS. Eduardo, quando você fazia os benefícios, analisava lá no INSS, as procurações, eu nunca vi na IN, posso ter pulado essa parte, mas existe algum ponto que fala de tempo da procuração? Por exemplo, a validade dela é 6 meses ou 30 dias, você tem algum critério que não é tem. utilizado? Estamos esperando sair aí a edição normativa, mas não tem porque não tem... É mais para questão de atualização de dados, então, né? Isso. Entendi. E hoje, mesmo porque o advogado hoje, a maioria já faz direto na OAB, né? Então, pelo INSS digital? Pelo INSS digital. Sim, mas é lógico, você não vai levar a proporção 2012, né? Não, porque na verdade também o INSS ele não pode criar exigência em relação à procuração, né? Está lá na sua normativa isso. Entendi. Mas assim, junto à carteirinha da OAB lá... O ideal é sempre também estar com atualizados os dados, assim, né? O que você tem que fazer é evitar... transtorno com o INSS também, né? Eu falo assim, desnecessário. Às vezes eu falo abrir uma exigência aí para apresentar um documento mais atualizado. Porque às vezes o que eu falo assim, você pega um servidor, assim, os servidores têm medo de analisar documento. Então, quanto mais em ordem você colocar a documentação, mais segurança dá para ele. Você facilita o trabalho dele, você agiliza do teu lado, tá? Agora, uma coisa que eu sugiro a vocês, um documento que não pode faltar é o RG. CNH não, CNH não, o RG. Por quê? Porque lá, às vezes, você vai preencher algum campo lá e tem que ter ou do RG ou da CTPS. O campo, quando vai ser preenchido no sistema de atualização, ele pede a data de expedição e a naturalidade. Na CNH não tem. Na CNH outra coisa, não tem nem o dígito verificador. Né? É importantíssimo para evitar algum transtorno no futuro. E falando de procuração, também a gente tem usado os por padrão. Próprio, né? Exatamente. Existe um próprio anexo que ele já vem com o termo de responsabilidade na própria procuração. Assina o requerente segurado e assina a gente, o responsável também. Eu sempre falo, tudo que vocês puderem usar os anexos do INSS, utilizem o anexo do INSS, porque não dá problema. Está ali, porque assim, na verdade a ideia dos anexos é orientar o servidor. Né? Eu falo assim, os anexos podem orientar o servidor. Então, se tem os anexos, usa os anexos. Igual, vai fazer um requerimento de acerto, usa o anexo 23. Vai pedir, sempre a gente faz isso. Você vai pedir cálculo decadencial, usa o anexo 50 dessa normativa. Então, assim, isso te ajuda pra caramba. Facilita a vida de todo mundo, né? Se eu não me engano, no próprio site do INSS tem formulários lá, né? Você vai lá no campo formulários, tem vários modelos de site do INSS, no próprio Gov tem muita coisa também. Tiraram bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa. Especialmente com relação aos formulários, ainda tem bastante coisa. Procuração tem lá, daí eu sei que tem. PPP também tem. Só uma dica também para quem vai instruir aí o cliente sobre procuração, renovação de procuração ou incluir procuração no benefício. Tem um termo de responsabilidade que é diferente da procuração. Já preenche o termo de responsabilidade, porque se não preencher o INSS vai pedir, tá? Exatamente. E para sanar isso daí, e que quando já tem a procuração, é exatamente isso. Já existe procuração com ele embutido. Entendi. Falando em documentação, acho que é bom a gente tocar no assunto aqui, que é aquele que a gente passou tanto quando a gente ainda trabalhava junto, quando a gente veio para cá. Porque é o fato de ter um livro de entrega de documentos. Sim. É importante. De retenção e devolução do documento. Exatamente. É importantíssimo. Cara, lá quando eu trabalhava só com o Paulo,
Jesus, eu passei por uma. Até dá só de falar. Mas a sorte que tinha lá, que tinha a assinatura da mulher, que tinha devolvido o documento, que eu falo assim, ó, eu já vi, ó, no INSS aconteceu isso comigo. Eu tava fazendo um acerto, pedi a documentação, só que eu entreguei a documentação e o segurado, ele assinou. Daí ele foi lá e pediu a carteira. Eu falei, não, já devolvi a carteira. Ele falou, não, você não devolveu a carteira. Daí eu peguei o processo, eu olhei aqui e falei, você assinou, devolvi. Não, que você não devolveu. Daí ele ficou bravo, falou que ia fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, ó, você tem que fazer o que você acha que é certo. Isso foi eram umas 11 horas da manhã, umas 11 horas da manhã. Era mais ou menos uma 12:30, o escritório de contabilidade ligou no INSS, queria falar comigo. Eu fui atender e falei, não, o senhor tal, as carteiras dele estavam com nós, ele deixou com nós. Então eu falo assim, olha que perigo pegar documento. Quando eu trabalhava com o Paulo, na hora, acho que foi esse o caso que a gente fez assim, ó, não vamos mais pegar a CTPS do cliente. Digitalizar. A gente já tinha digitalizado, só que alguns a gente até retinha, não lembro a razão. Mas eu vou falar pra você, cara, esse dessa cliente específico, ou ela ligou pra mim e falou assim, ó, ligou lá no escritório, né? Aí falou, ó, eu deixei a CTPS aí e eu tô precisando dela. Aí eu, tá, vou procurar, mas eu lembrava de ter terminado de escanear e entregado pra ela. Cara, e eu não encontrava essa CTPS. Não encontrava, eu olhava a pasta dela e não encontrava. Eu nem dormiu quase pra Nossa, foi assim, foi uns 4, 5 dias de terror mesmo. Aí, dias depois, ela pegou e mandou mensagem falando, encontrei. Que bom. Foi um alívio, né? Foi um alívio. Mas é muito importante esse requerimento de devolução de documento. Sim. E coloque no checklist também. Escanear documento e devolver documento. Exatamente. O ideal, eu acredito que, para diminuir também o volume de papel, né? Sim. Já, se for possível, já escanear todos os documentos que o cliente já te trouxe. Se você tiver disponibilidade de tempo, eu acho que já é interessante, né? Mas não ficar com nada do cliente assim. Uma dica também para ser mais rápido na análise, que a gente tem aqui. Trabalhe com 2 telas. Muito bom. Porque evite você ficar imprimindo as coisas, né? Baixou aqui a tela, geralmente de documentação, a tela igual fazendo no INSS. Isso te agiliza muito. Às vezes eu vou trabalhar com uma tela só, nossa senhora, eu fico totalmente perdido, né? É igual aqui os computadores dos meninos, como os meninos estão mais, eles trabalham com 2 telas. Eu também, eu tenho 2 telas, é bem... Faz diferença. Já estou pensando em colocar mais uma tela para abrir mais ficar perdido, né? Parece a bolsa de valores. Não, mas olha, especialmente para averiguar, por exemplo... Documentação, né? O período que foi considerado no PPP. Você consegue olhar, analisar de um lado e escrever perfeitamente, não precisa imprimir coisas, você até economiza, porque o papel tá caro. Aquele extrato que o INSS coloca no final, quando vai fazer... Tá finalizando. Contagem do INSS. Isso. Eu gosto de colocar ele numa tela e você com a carteira de trabalho, o CNIS na outra, e você ir conferindo se considerou o período. Pro cálculo de RMI também. O Arnaldo pediu para mim dar um curso para ele dessa tela de leitura, mas eu ensinei bastante coisa para o Arnaldo, né? Isso ajuda pra caramba. Quando o INSS considera e quando o INSS não considera. Eu vejo que as pessoas se perdem muito naquela tela lá. E ela é importantíssima, ela é o coração. Se você precisar fazer um recurso, é com ele que você vai... Todo processo administrativo, hoje mesmo, eu imprimo porque eu analiso conforme... Hoje eu fui montar um processo, estava tão complicado que eu montei o processo na visão do INSS. Depois eu fui acertar o que o INSS deixou, porque estava meio complicado o processo. É importantíssimo isso. Essa análise, né? Outra coisa que eu ensino para eles também, utilizar as informações dentro do PA. Porque tela de combate, fazer a leitura lá, tudo certinho, de categoria, de filiação, isso aí vai... Inclusive a gente estava até discutindo isso na segunda-feira. Como é difícil ali fazer até leitura sobre isso. Porque tem muitos códigos que nas telas que realmente não tem livro, não tem doutrina nenhuma. Quem tem acesso mesmo é o servidor, né? Que não tem como, você só vai aprender se você conversar com o servidor e perguntar o que significa esse código. E agora, com o INSS digital, está ficando cada vez mais difícil você ter o acesso com o servidor, né? Não que ele não te dê informação, é que está distanciando esse contato. Eu aprendi bastante com aquela tela lá, me salvou a vida. No primeiro dia que eu peguei ela, eu olhei e falei, mas o que é esse monte de número aqui? Nossa Senhora.
Agora já está dominando. a gente ainda não está um 100%, mas de vez em quando eu vou lá ainda nas anotações e olho. Mas você encontrou um erro em algum benefício. Olha no Compass, não foi? Cara, não é que foi o erro, é que a concessão no valor. É que assim, a concessão, o tempo de contribuição que estava no Compass, lá na tela do Compass, você sabe se benefício judicial e administrativo. O tempo lá, ele não batia com a carta porque era judicial. Era divergente, mas é normal, porque era judicial. Mas isso quando é judicial, você já sabe que está errado. Inclusive tem um código, na tela vem dizendo se é judicial ou não. No Compass, lá embaixo, olha assim, no Compass vai ter lá. Se é judicial, se foi concedido em via de recurso administrativo, tem tudo. Tem o tempo, lá tem toda a lei tem a lei de 98, a emenda constitucional de 98, a lei de 28 de novembro de 99, e tem a lei da emenda constitucional 103, tudo marcado lá. Fazer um pedido aí, fazer um curso desse, como interpretar esse formulário. Eu falo para ele já tem tempo isso, viu? É muito interessante. Marca aí na agenda aí, fazer um curso desse. Tem que encerrar hoje, que hoje está meio corrido para nós. Hoje foi um bate-papo aí mais leve para saber como que funciona o escritório. E te vejo nos próximos Heróis PLCast. Falou, galera. Obrigado.